Bom dia, feliz sexta-feira para vocês e muito obrigado por participar do nosso programa A Bíblia Tem a Resposta hoje. E nós temos mais uma pergunta que nós vamos passar e responder com a palavra de Deus. Então pode enviar as suas perguntas, seja qual for, seja uma pergunta bíblica ou fora da Bíblia, mas pode ter certeza, vamos sempre responder com a palavra de Deus. Então, pode mandar por WhatsApp, ou por sala de bate-papo, do YouTube, e-mail, e assim que nós vamos responder. Temos várias perguntas para responder, mas hoje nós vamos responder uma pergunta. Essa pergunta é muito especial para mim, porque eu tinha o mesmo questionamento antes de me converter. Quando eu estava estudando, eu era católico, eu estava estudando na universidade, o curso de engenharia, e naquela época, quando eu estava estudando, eu tinha muitas dúvidas a respeito da Bíblia, se era a palavra de Deus mesmo. E a pergunta hoje é o seguinte: como um não crente pode ter certeza que a Bíblia é a palavra de Deus e não um livro qualquer? Uma boa pergunta. E muitas pessoas têm essa dúvida se a Bíblia é a palavra de Deus ou um livro qualquer. Mas a verdade, a própria Bíblia se declara como sendo a verdadeira palavra de Deus. E nós sabemos que a Bíblia tem influenciado o mundo inteiro. Realmente a Bíblia ultrapassa toda cultura, está acima de toda cultura, toda língua, todo povo, toda raça. A Bíblia realmente é muito relativa para toda a humanidade. E nós entendemos, né, que a Bíblia tem sido traduzida em vários idiomas e é o best-seller de todos os tempos. O rei Davi, ele diz em Salmo 119, versículo 160, que a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos seus juízos, da sua justiça, dura para sempre. Então, a palavra de Deus é verdadeira desde o princípio. Também em Isaías, ele diz em Isaías 40, versículo 8, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E nosso próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele fez a oração em João, capítulo 17, versículo 17, Jesus diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Como pode saber que esse livro é a verdadeira palavra de Deus, é a plena verdade de Deus? Há muitos livros escritos nesse mundo, mas Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E o apóstolo Pedro, ele diz que nenhuma profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós entendemos que esse livro é a carta de Deus para toda a humanidade, uma carta de amor, e que foi inspirado, né? E Deus deu as palavras e os santos homens escreveram. Mas quais são as provas que nós temos que a Bíblia é verdadeira, é a palavra de Deus? Então eu quero mostrar para você que realmente nós podemos ver na história humana, a Bíblia está sempre sendo provada pela arqueologia. A arqueologia tem trazido à luz dos nossos dias milhares de evidências externas que confirmaram que as histórias bíblicas são verdadeiras. Houve um arqueólogo e jornalista, né, chamado Werner Keller, e ele era um ateu convicto. E ele estudou na universidade e ele, depois dos seus estudos, ele iniciou as suas pesquisas arqueológicas na região do Oriente Médio. E ele tinha a intenção de provar que a Bíblia era apenas um livro de fábulas, era falso. E a sua tese era para provar que a Bíblia era um livro feito por homens.
Mas no decorrer de suas pesquisas, ele foi cada vez mais se convencendo de que a Bíblia estava certa em todas as suas afirmações. Em 1955, ele escreveu um livro que se tornou best-seller internacional. Esse livro chama E a Bíblia Tinha Razão. E naquele livro ele escreveu as seguintes palavras: diante da enorme quantidade de resultados de pesquisas autênticos e seguros, convenci-me de que a Bíblia tinha razão, apesar da opinião da crítica cética, desde os tempos antigos até os nossos dias, que tentava diminuir o valor documentário da Bíblia. Mas a Bíblia sempre venceu. E a Bíblia sempre mostra fiel. E a Bíblia sempre mostra verdadeira. Então nós temos vários museus de destaque, né? Até o Museu de Israel, que mostra várias provas sendo de pré-história do chamado Oriente Médio, e realmente mostra várias provas arqueológicas que comprova que a Bíblia realmente é autêntica. Tem um exemplo do túnel de Ezequias, né, que passando por baixo da cidade antiga de Jerusalém, que a Bíblia fala, né, sobre esse túnel que foi feito pelo rei Ezequias. Tem o barco de Galileia, que em 1986 foi encontrado no mar da Galileia, e que realmente comprova que os discípulos, como que a Bíblia descreve o barco deles como pescadores. Nós temos o exemplo realmente dos manuscritos que foram descobertos nas cavernas ao lado do Mar Morto, que realmente naquela época eles achavam que era desmentir a Bíblia, mas realmente acabou comprovando cada vez mais que a Bíblia é verdadeira e não houve nenhuma contradição que foi feito. Então nós temos várias provas arqueológicas, mas também a Bíblia está sempre sendo provada pela ciência também. Todos os conflitos atuais entre a verdadeira ciência e a Bíblia poderiam acabar sem negar nenhuma parte da Bíblia, se os homens simplesmente lessem e acreditassem na Bíblia. Interessante, mais que a ciência avança, mais que a ciência vai provar a Bíblia verdadeira. Então nós podemos ver onde existe um conflito entre ciência e a Bíblia. O problema é que a ciência ainda não tem todas as informações. Nós podemos ver vários exemplos disso, que a Bíblia menciona fatos que foram recentemente descobertos e provados pelos cientistas, embora que tenha sido escrito há mais de 20 séculos. Veja alguns exemplos disso. Nós podemos ver na astronomia. A Bíblia diz no mais antigo livro da Bíblia é o livro de Jó, que foi escrito há mais de 5.000 anos atrás. E Jó, em Jó 38, versículo 31, ele fala sobre as estrelas, sobre as constelações. E ele diz: poderás tu ajuntar as delícias dos 7 estrelas e soltar os cordéis de Órion, ou produzir as constelações e a seu tempo e guiar a ursa com seus fios. Veja, versículo 33. Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Interessante essa passagem, né? Fala de 2 grupos de estrelas que até hoje os cientistas descobriram, né? Porque hoje eles têm telescópios, mas naquela época não tinha. E hoje, com o telescópio, eles descobriram estas constelações, né, de Pleiades, né, e de Órion. Então, Pleiades é um grupo de estrelas que são ligados com a gravidade. Eles não podem se desjuntar, eles são grudados. Essas estrelas são num grupo junto. E o grupo de estrelas Órion são soltos e sempre expandindo um do outro. É interessante, Jó fala sobre esses 2 grupos de estrelas aqui nessa passagem. Ele diz: poderás tu ajuntar as delícias
dos 7 estrelas, que é Pleiades, ou soltar os cordéis do Órion. Então, Jó foi escrito há milhares de anos, mas ele comprova, né, como a Bíblia tem razão. Mas também Jó, ele diz, em Jó 26, versículo 7, ele fala que a Terra, planeta, está pendurado no espaço. A Bíblia diz em Jó 26, versículo 7, o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Vocês sabiam, foi só no último século que nós descobrimos que realmente a planeta Terra está suspenso no vazio, que a planeta Terra está suspenso no espaço. Antes dessa época, as pessoas acreditavam que a planeta Terra era plana. Muitas pessoas achavam que a planeta Terra, se você explorava, você ia cair sobre o outro lado do mundo. Então as pessoas não entenderam que a planeta Terra era no espaço. E até que hoje nós podemos observar e provar como a Bíblia é verdadeira. Isaías 40, versículo 22 diz: Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para neles habitar. Então a Bíblia falava através de Isaías que a planeta Terra era redonda, mesmo antes que os homens acreditavam. Foi Galileu que realmente descobriu que a Terra era redonda, e ele descobriu como? Através da Bíblia. Então hoje nós podemos realmente mostrar através das naves espaciais e através das satélites, e nós podemos mostrar que realmente como a planeta Terra é redonda. Mesmo que a Bíblia falava disso centenas e centenas de anos atrás. Também na geologia nos ensina através da Bíblia, em Salmo 8, versículo 8, a Bíblia diz que as aves dos céus e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Interessante, a Bíblia ensina que há caminhos nos mares, correntes marítimas nos mares. Sabe, os marinheiros, eles não sabiam disso até 1855, quando o marinheiro capitão Mateus Mauri escreveu o seu livro, que foi chamado, né, o livro que ele escreveu sobre os caminhos marítimos. E ele escreveu esse livro porque ele descobriu, lendo a Bíblia. O livro de Geografia Física do Mar está publicado até hoje. E esse, então, capitão, naquela época, ele descobriu, lendo Salmo 8, versículo 8. Ele sempre desconfiava que tinha veredas no mar, caminhos pelo qual você pode, com seu navio, pegar a corrente das águas para andar mais rápido. E realmente isso foi descoberto e comprovado depois que ele leu em Salmo 80, versículo 8. A Bíblia também ensina que nós somos criados do pó da terra. E até hoje isso pode ser comprovado, né, pelas DNA, que pode até mostra que o químico encontrado na terra é o mesmo encontrado no ser humano. Oxigênio, carbono, cálcio, fósforo, potássio, ferro, sódio. Então tudo isso nós somos feitos desses químicos, que é o mesmo que nós encontramos na terra. As 3 raças da humanidade, como a Bíblia afirma que todos os povos da terra descendem dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E a Bíblia diz que todas as terras da terra foram descendentes deles. E realmente tem sido provado hoje, através do DNA, o chamado Tábua das Nações, que mostra que realmente todos os povos vieram de 3 raças humanas.
os descendentes árabes e judeus. A Bíblia ensina que eram parentes e eles vieram do mesmo patriarca, Abraão. E hoje nós podemos provar isso com DNA, que mostra que os árabes e judeus são parentes próximos, que a Bíblia afirma. Mas também, meu amado, no último lugar, você pode ter certeza que esse livro é a palavra de Deus, porque a Bíblia nunca falhou nas suas profecias. Nós temos muitas profecias. O único livro do mundo que tem várias predições, que a Bíblia dá muitas profecias que foram comprovadas. E realmente hoje nós podemos confiar. Até o tempo não dá para eu mostrar, mas um exemplo é que a Bíblia ensina que Jesus ia nascer de tal nação, de tal estado, de tal cidade, de tal lugar, centenas e centenas e centenas antes dele nascer e vir aqui na terra. Então Jesus, ele veio através de uma mulher virgem, e ele nasceu, e ele veio aqui nesse mundo, e ele morreu por nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Ele é verdadeiro, e a Bíblia jamais pode ser destruída. Nós temos vários exemplos, né, de pessoas que tentaram destruir a Bíblia. O imperador romano, Diocleciano, em 303, ele exigiu que todas as Bíblias fossem destruídas pelo fogo. E a perseguição dele, que é chamado a grande perseguição, ele perseguiu e matou muitos cristãos. E ele até fez umas medalhas naquela época, que foi escrito: a religião cristã foi destruída e o louvor dos deuses foi restaurado. Apenas 10 anos mais tarde, Constantino decretou o cristianismo como religião oficial do Estado e ofereceu grande recompensa para qualquer pessoa que lhe mostrasse uma Bíblia. E dizem que em menos de 24 horas houve mais de 50 Bíblias que foram deixadas aos seus pés. Quer dizer, o imperador achava que destruiu, mas ele não conseguiu. Jamais pode destruir essa palavra. No século XVIII, Voltaire profetizou que a Bíblia, ele levantou a Bíblia, ele falou: daqui 100 anos, esse livro será antiquado, será esquecido, ultrapassado, porque agora nós estamos vivendo na época de razão. E é interessante, aquele homem morreu de doença venérea, mas há 100 anos depois que ele fez essa declaração, a Sociedade Bíblica de Inglaterra comprou a casa dele e abriu uma imprensa para imprimir Bíblias na própria casa desse homem. Meu amado, você não pode destruir esse livro. Por isso eu sei que é a palavra de Deus. Do século XIX, o Partido Comunista, União Soviética, também tentou destruí-la, e a União Soviética caiu em 1989. E a Bíblia está sendo pregada naquele país, mesmo que eles tentaram destruir. Meu amado, ouça, leia, estuda, creia, pois esse livro, sem dúvida alguma, é a palavra enviada por Deus, é a carta de amor para toda a humanidade. E Deus também quer que você possua uma Bíblia. Se porventura você não tem uma Bíblia, então entre em contato conosco. Nós vamos providenciar para você, porque esse livro é a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Até a próxima semana. Tenha um bom final da semana.